Luiz Barsi é um dos maiores investidores da história do Brasil e uma verdadeira inspiração para aqueles que buscam construir riqueza através da Bolsa de Valores. Filho de imigrantes humildes, Barsi começou sua jornada de maneira modesta, mas com uma visão clara. Ele tinha convicção de que usaria o mercado de ações como uma ferramenta para alcançar a independência financeira. Ao longo de 60 anos, ele construiu uma fortuna bilionária, tornando-se o maior acionista individual da Bolsa de Valores brasileira e o mais importante. De alguns anos para cá, ele se tornou uma figura pública e vem compartilhando seus aprendizados com milhares de investidores iniciantes. É impressionante como alguém com toda a sua fortuna acaba encontrando motivação para ensinar outras pessoas a investir. Ele tem ajudado muito a popularizar o conceito de investimentos a longo prazo no Brasil, trazendo educação e motivação para uma nova geração de investidores. Um dos momentos mais marcantes dessa popularização de Barsi foi quando ele divulgou que sua fortuna superior a 4 bilhões de reais rendem mais de R$1 milhão por dia em dividendos. Quanto de dividendos você recebeu em 2022? Um pouco mais do que em 2021. Adoro isso. Quanto é que foi a conta que você fez? Posso falar? Pode. 126 por dia. Palmas pro Barsi. 126 por dia. Foi uma evolução pequena, né? Meus parabéns, viu? Barsi sempre enfatizou que investir não é sobre especulação ou ganhos rápidos, mas sim sobre ser sócio de boas empresas, com o objetivo de colher frutos do crescimento a longo prazo. Sua abordagem é conhecida como buy and hold, na tradução, comprar e segurar. Na prática, significa comprar ações de empresas sólidas e mantê-las por anos. Apesar das inúmeras virtudes e qualidades de Luiz Barsi, o vídeo de hoje tem o objetivo de apresentar um estudo inédito, realizando um comparativo entre a estratégia de Barsi e outras estratégias de investimento. Ao longo do vídeo, eu vou te apresentar um comparativo dos últimos 5 anos, onde uma estratégia totalmente oposta da de Barsi poderia ter gerado um retorno no mínimo 90% superior. É algo totalmente inovador no YouTube e poderá gerar impacto direto nos seus investimentos. O objetivo do vídeo não é realizar uma crítica ao modelo de investimentos de Luiz Barsi, mas somente mostrar que existem outras formas de conseguir vencer na Bolsa de Valores, de uma maneira até mais rápida que a do rei dos dividendos. Além disso, eu vou te mostrar mais 4 erros que Barsi comete em sua estratégia de investimentos e que você precisa evitar para aumentar suas chances de sucesso na Bolsa de Valores. Eu vou te mostrar empresas reais, números reais. Então, deixe seu like e fica até o final do vídeo, porque você está diante de um conteúdo inédito e que levou muitas horas para ser produzido. Os ensinamentos que eu vou te apresentar hoje devem servir para confirmar que até mesmo as autoridades de investimentos podem ter pontos de melhoria possíveis e que para ter sucesso como investidor, precisamos sempre nos manter aprendendo. Agora, vamos começar. Barsi sempre foi o defensor ferrenho de investir em ações de empresas pagadoras de dividendos, promovendo uma estratégia de longo prazo baseada em renda passiva. Para ele, empresas que pagam bons dividendos são fundamentais para a acumulação de riqueza. Porém, essa visão pode ser limitada para investidores com diferentes perfis de riscos ou diferentes objetivos. Por mais que esse assunto possa parecer banal, precisamos recapitular o que são dividendos. Os dividendos são uma fração do lucro da empresa que é distribuído para todos os acionistas. As empresas que mais pagam dividendos são as empresas que já têm uma posição consolidada no mercado, ou seja, elas não têm mais necessidade de reinvestir tanto em crescimento e acabam tendo mais lucro em caixa para distribuir. E aí que surge uma oportunidade escondida. Normalmente, as maiores valorizações na bolsa acontecem com empresas que estão em expansão. São justamente as empresas que não são líderes em seus respectivos mercados, que investem seus lucros em crescimento e acabam propiciando as principais valorizações observadas na Bolsa de Valores. Como acabei de dizer, é normal que empresas pagadoras de dividendos já tenham suas posições bem estabelecidas em seus mercados de atuação. Isso faz com que normalmente essas empresas estejam com seus valores mais ajustados. Ou seja, a cotação normalmente condiz um pouco mais com a realidade da empresa. Ganhar dinheiro com a valorização requer enxergar oportunidades onde a maior parte dos investidores não está enxergando. Você precisa identificar empresas com potencial de crescimento, para que quando a empresa consolide esse potencial, o mercado reaja e valorize a empresa. Para compararmos de maneira clara essa diferença entre empresas que utilizam lucro para pagar dividendos e empresas que usam os lucros para crescer, vou te mostrar um comparativo simples a respeito dessa tese. Para essa análise, escolhi 3 das ações preferidas de Barsi: Banco do Brasil, Unipar e Taesa.
Para comparar com essas 3 ações, escolhi 3 empresas menores, que são PetroRio, Kepler e BTG Pactual. Essas 3 empresas possuem uma liquidez considerável diária e tiveram expressivo aumento de receita nos últimos 5 anos. Os valores de referência utilizados para essa análise são 18 de outubro de 2019 e 17 de outubro de 2024. Para começar, vamos voltar lá em 18 de outubro de 2019 e simular um investimento de R$10 mil em cada uma dessas empresas. Vamos considerar 2 aportes de R$30 mil. O primeiro no grupo de ações pagadoras de dividendos e o segundo no grupo com potencial de crescimento. Analisando primeiro as pagadoras de dividendos, temos os seguintes números. Banco do Brasil saiu de R$ 23 para R$ 26,72, uma valorização de 16%. Unipar saiu de R$ 24,45 para R$ 46,39, uma valorização de 89%. Para finalizar, Taesa saiu de R$ 28 para R$ 34,68, uma valorização de 23%. Ao todo, se os dividendos não tivessem sido reinvestidos e nos baseássemos somente na valorização das ações, teríamos um capital inicial de R$ 30 mil e um capital atual de R$ 42.934. Além dos quase R$ 13 mil de valorização, teríamos recebido ainda mais R$ 25 mil em dividendos no período. Um total de quase R$ 40 mil de retorno, com R$ 30 mil iniciais investidos, ou seja, o capital mais que dobraria no período. Agora, para seguirmos com a análise, vamos avaliar o valor das cotações do grupo 2 no período citado. PetroRio saiu de R$ 3,42 para R$ 42,70, uma valorização de 1.148%. Kepler saiu de R$ 3,65 para R$ 9,28, uma valorização de 154%, enquanto o BTG Pactual saiu de R$ 14,50 para R$ 33,19, com uma valorização de 128%. Os R$ 30 mil iniciais teriam sido transformados em R$ 173 mil, resultando em um retorno de mais de R$ 143 mil. No entanto, os ganhos com dividendos seriam praticamente nulos. Nesse grupo 2, se tirássemos a PetroRio, que teve um crescimento impressionante, e considerássemos somente o BTG e a Kepler, que tiveram bons crescimentos, mas muito abaixo da PetroRio, ainda assim teríamos um retorno praticamente igual ao do grupo 1, aproximadamente R$ 40 mil. É nesse ponto que a discussão entre risco e retorno fica ainda mais interessante. É evidente que empresas consolidadas como o Banco do Brasil e Taesa, por exemplo, representam um menor risco que empresas citadas no grupo 2, mas até que ponto valeria a pena correr o risco? Essa é uma pergunta difícil de responder, pois depende muito do nível de intolerância ao risco do investidor e dos seus objetivos com os investimentos. Fica evidente que as empresas menores comprovaram seu favoritismo e se valorizaram de uma forma muito mais agressiva. Mas elas realmente cresceram mais que as empresas preferidas de Barsi? O crescimento apresentado pelas empresas ficou da seguinte forma: receita em 2019, Banco do Brasil 128 bilhões, Unipar 3 bilhões, Taesa 1 bilhão 840 milhões, PetroRio 1 bilhão 644, Kepler 583 milhões, BTG 11 bilhões e 100 milhões de reais. A receita em 2023 ficou Banco do Brasil, 265 bilhões, Unipar, 4 bilhões e 900 milhões, Taesa, 3 bilhões 365 milhões, PetroRio, 10 bilhões 154 milhões, Kepler, 1 bilhão 512 milhões, BTG, 46 bilhões. O crescimento foi de 106% no Banco do Brasil, 60% na Unipar e quase 83% na Taesa, enquanto PetroRio cresceu 517%, Kepler 159% e BTG 312%. O lucro líquido cresceu na seguinte proporção: Banco do Brasil 87%, Unipar 359%, Taesa 24%, PetroRio 515%, Kepler 544% e BTG 176%. As empresas que não pagam dividendos cresceram mais sua receita e mais o seu lucro do que as empresas que pagam dividendos. O que chama atenção é que, percentualmente falando, todas as empresas pagadoras de dividendos tiveram uma valorização inferior ao crescimento do lucro, ou seja, o lucro cresceu mais que o valor das suas cotas,
o que mostra ou que foram compradas por um preço alto no passado ou que estão subvalorizadas na atualidade. Veja, o Banco do Brasil valorizou 16%, enquanto seu lucro aumentou 87%. O Unipar valorizou 90%, enquanto seu lucro aumentou 359%. A Taesa valorizou 23%, enquanto seu lucro aumentou 24%. Já as empresas que não tinham como foco pagar dividendos tiveram uma valorização percentual muito superior ao aumento dos seus lucros. A PetroRio valorizou 1.148%, enquanto seu lucro aumentou 515%. A Kepler valorizou 154%, um bom número, mas pequeno, diante do seu lucro, que aumentou 544%. O BTG valorizou 128%, enquanto seu lucro aumentou 176%. Esse estudo consolida a tese de que existem diversas oportunidades na Bolsa de Valores que podem gerar um retorno superior à estratégia focada em empresas pagadoras de dividendos. Repito o que eu disse anteriormente, tudo depende do quanto o investidor está disposto a correr de risco e de quais são seus objetivos ao investir. Agora, chegou o momento mais aguardado do vídeo. Eu vou revelar os 4 principais erros da estratégia de Barsi. São mais 4 pontos que todo investidor precisa evitar para ter sucesso com seus investimentos. Barsi começou a investir há 60 anos. A população na década de 60 era de 70 milhões de pessoas no Brasil, apenas um terço da população atual. Por ter sua preferência em empresas de telefonia e distribuição de energia, Barsi aproveitou esse boom populacional para suas empresas preferidas também crescerem. Com a realidade atual da população, é improvável que o novo crescimento populacional ocorra na proporção que Barsi vivenciou. Pelo contrário, a tendência é que a população brasileira reduza nos próximos 60 anos. Sendo assim, é possível que a estratégia de Barsi, se estivesse início hoje, teria um pouco mais de limitação na sua execução, não podendo depender de empresas que dependam diretamente do aumento populacional para ter sucesso. O terceiro ponto preocupante no conceito de investimento de Barsi está no desprezo pela diversificação. Barsi é conhecido por concentrar grande parte do seu patrimônio em poucas empresas, principalmente no setor de energia e infraestrutura. Ele acredita que diversificação excessiva pode diluir os retornos. Barsi também é defensor da ideia de ser quase um especialista no segmento que aposta. E isso faz com que ele acabe focando em poucos setores. É claro que Barsi tem razão na questão de que diversificar pode acabar diluindo o seu retorno. Se você tem certeza de que está comprando a empresa certa, por que diversificar tanto? Mas a realidade é que investidores iniciantes tendem a cometer erros. Apesar de origem simples e humilde, Barsi é economista e contador por formação. Possui conhecimento amplo sobre o mercado financeiro, então é muito mais provável que ele tome decisões mais acertadas que os investidores iniciantes. Por isso, considero que os comentários dele contrários à diversificação possam ser prejudicial para quem está começando. Na minha opinião, isso fica ainda mais grave quando Barsi expõe sua preferência por se expor totalmente ao Brasil. Com a facilidade de investimento em países mais desenvolvidos atualmente, é totalmente inaceitável não destinar uma parte dos recursos para investir no exterior. Se Barsi é contrário a investir no exterior, imagine sua opinião sobre criptomoedas. Ele entende que investir nesse tipo de ativo é bastante semelhante a apostar. Não discordo totalmente da opinião de Luiz Barsi nesse sentido, mas repito, se for do desejo do investidor, não vejo problema nenhum destinar uma pequena fração dos seus recursos para criptoativos ou para fundos especializados nesse tipo de moeda. O quarto ponto que precisa ser visto com cautela em relação ao conceito de Barsi é em relação às suas declarações públicas de que a Bolsa de Valores não é o lugar para perder dinheiro. Ele garante que é possível ganhar sempre com a abordagem correta. Ele reforça que os investidores podem evitar perdas desde que invistam em boas empresas pagadoras de dividendos e mantenham a paciência. É claro que a longuíssimo prazo, como é o caso de Barsi, é improvável que você não tenha algum êxito. Mas, principalmente quando estamos falando para um público de investidores iniciantes, é extremamente complicado reduzir os riscos com esse tipo de informação. Falar que a bolsa não é lugar para perder dinheiro é totalmente irreal. O mercado de ações é volátil e mesmo empresas sólidas podem enfrentar quedas bruscas devido a crises econômicas, políticas ou até mesmo problemas internos. Novatos que seguem essa visão podem subestimar os riscos que são naturais do mercado e acabarem frustrados rapidamente. O quinto ponto, que é importante ficar atento em relação ao conceito Barsi de investimento, é sobre a sua visão extremamente otimista em relação ao setor de energia do Brasil.
Por anos, Barsi investiu pesado em empresas do setor de energia e infraestrutura, mas ele acaba minimizando em excesso os riscos políticos e regulatórios que acabam impactando essas empresas em um país como o Brasil. O setor de energia, especialmente no Brasil, pode sofrer fortes impactos por mudanças regulatórias e interferências políticas, como já ocorreu com a própria Eletrobras, uma das empresas preferidas de Barsi. Além disso, as mudanças no setor de energia global, com a transição para energias renováveis, podem criar incertezas para empresas tradicionais de geração de energia. Embora a Barsi tenha obtido sucesso com essa estratégia, novos investidores podem estar expostos a mais riscos do que imaginam, justamente por Barsi não expor devidamente essas vulnerabilidades do setor. É inegável as colaborações de Barsi para o mercado financeiro brasileiro. Para quem gosta de investimento, deve se orgulhar de ter alguém como ele em nosso país. Mas é sempre importante analisarmos de maneira fria os conceitos apresentados por todos os especialistas. Muito obrigado por ter ficado até o final, espero que tenha gostado do vídeo e, por favor, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal.